Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre condições adversas de trânsito, vamos falar um pouco agora sobre a condição das vias. Nossas rodovias e estradas urbanas apresentam muitas adversidades que podem levar a acidentes gravíssimos. Precisamos estar atento a todas essas situações. Lembra quando eu disse que é interessante você analisar logo antes de fazer o seu trajeto, a sua viagem, analisar por onde você vai passar, conhecer o local, procurar se informar sobre a situação daquela via, sobre o tempo, sobre as condições do seu veículo. É justamente por isso. Claro que a gente sabe que mesmo você passando por toda aquela rua, toda aquela via, todos os dias, sempre vai ter um buraquinho diferente no dia seguinte, mas pelo menos alguma referência você precisa ter, né, antes de sair de casa. Então, como condições adversas das vias, a gente pode apresentar aqui curvas, desvios e ultrapassagens. O que é que significa isso? Você tem a legislação de trânsito que informa onde é possível você fazer ultrapassagens, onde não é permitido, e é claro que regras básicas como não fazer nenhum tipo de ultrapassagem, né, em subidas, em descidas, nas curvas, já é regra conhecida, né, bastante conhecida por todos os habilitados. Mas mesmo assim, você pode estar indo por uma via diferente ou numa situação diferente e você precisa estar atento a toda essa situação e toda a sinalização determinada pelo Código de Trânsito. Por isso que é necessário que se faça alguns treinamentos para ir relembrando sobre essas informações, principalmente as pessoas que trabalham como profissional do trânsito, né? Dirigindo ônibus, caminhões, veículos ou fazendo suas viagens para atender os clientes. Nas subidas e nas descidas também precisa se manter uma velocidade constante, segurar sempre o volante com as duas mãos, não tirar o pé do pedal de freio para que você possa a qualquer momento ir reduzindo essa velocidade, não acelerar, né, seja na descida ou seja na subida, não tirar o carro de marcha, deixando no velho e conhecido ponto morto para fazer suas descidas, achando que vai economizar alguma quantidade de combustível, né? Que na verdade você não vai. Você está correndo o risco de que nesse períodozinho, por menor que seja, que você tira de marcha e você ainda continua em movimento, a sua direção trave e aí você não consiga fazer as manobras necessárias, levando mais uma vez a uma situação aí de acidente. Tipos de pavimento ou de forma irregular, com desníveis, com buracos, como você está vendo aí, uma imagem bastante comum nas nossas rodovias, muitos buracos, principalmente nesse período que mais chove, e a forma como essa via foi construída, se ela não seguiu todas as regras de engenharia, né? Já eu também sou engenheira civil, é mais um risco aí para que qualquer chuvinha possa abrir esses buracos. Infelizmente, a gente tem uma situação bastante comum aqui, que é de tapar os buracos. Tapa durante a noite, durante o dia já está todo mundo trafegando por aquela via, quando você sabe, quem é da área de engenharia, que não deu tempo aí de ter nenhum processo de cura aí desse concreto, e é claro que qualquer chuva vai reabrir e às vezes até aumentar esse buraco aí que já existia. Largura das vias, e aí, consequentemente, né, quando você tem uma via que já não tem uma largura adequada ou aquela largura mínima para se passar os veículos, você acaba também tendo o risco de não ter acostamento, quando isso é nas rodovias, e de não ter calçadas, quando é nas vias urbanas. Então, a falta de calçada também vai fazer com que o pedestre acabe circulando aí pela via, pelo local que seria do carro, e aí mais atento a pessoa vai precisar ficar. Saliências, lombadas e depressões que deveriam estar sinalizadas tanto com placa vertical como a sinalização com a pintura
dessas lombadas, por exemplo, mas muitas vezes a gente também não encontra essa sinalização e se depara já em cima dessa lombada, dessa saliência e acaba querendo ou frear para não prejudicar o veículo, sabendo também que acaba prejudicando, né? Porque você vai passar por essa saliência de forma com o carro freado e pode sim quebrar alguma peça ali do veículo por baixo, mas já corre o risco do veículo que vem atrás já bater, porque se não estava sinalizado e você não viu, o veículo de trás também não vê. Mas aí a gente tem que estar sempre lembrando, né? Ficar atento bem mais na frente, olhar bem mais à frente do que o carro que está na frente para a gente poder tentar se antecipar a isso aí. Né? Desmoronamentos que podem acontecer em algumas vias, quando você tem esse tipo de construção ao lado, né? Quando chove e tudo mais. E os animais na pista, que nós também colocamos aí uma figurinha para que vocês fiquem sempre alertas, porque um animal na pista, independente do seu tamanho, pode ser um grande causador de acidentes. Ninguém quer atropelar um animal. Então, quando você avista um animal ou quando repentinamente ele atravessa o seu veículo, a tendência das pessoas é frear. Se você está numa via urbana seguindo a velocidade máxima que aquela via permite, você até consegue frear, parar, não chegar a atropelar esse veículo. Mas quando você está numa rodovia que a velocidade é maior, então talvez o seu veículo não pare por conta da velocidade que você vem, e aí os motoristas têm a tendência de puxar o carro para um lado ou para o outro, e aí acaba também batendo nesses veículos do lado, fora que atrás, o veículo de trás que não viu, né, já que o animal passou repentinamente, ele também vai acabar colidindo com você que está aí à frente. Durante a noite, os animais assustam bastante, né? E é engraçado que tem uma característica, não sei se vocês sabem, mas tem uma explicaçãozinha bem básica sobre o comportamento de alguns animais que a gente costuma ver pelas estradas, né? Que seriam cavalos, bois e vacas e, no caso da região Nordeste, jumentos. Então, você tem que ter bastante cuidado, porque são animais de grande porte e quando um veículo, principalmente um veículo pequeno, bate num animal desse, a tendência é o próprio animal voar, digamos assim, e cair em cima do veículo. Aí acaba não só matando o animal, como também matando, né, no caso, motoristas e outros passageiros que estejam nesse veículo, né, por conta do choque tão forte, tão pesado que você pode ter com um animal desse tipo. E quando eu estava falando das características, né, porque assim, se você você identifica um animal tipo vaca ou boi no meio da estrada, ele tem uma velocidade, né, um ritmo que esse animal geralmente está ali caminhando e ele vai passar pela sua frente. Não adianta você buzinar, não adianta fazer nenhum gesto, nenhum sinal, que um animal desse porte ele vai atravessar naquele ritmo que ele já vinha atravessando. Já o cavalo, ele pode ter uma reação mais violenta, né? No momento de alguém se deparar com ele, de um veículo se deparar com ele, buzinar, ele pode acelerar para o outro lado ou até mesmo para cima desse veículo. E o animal, jumento, burro, a tendência deles é ficar parado. Então também não adianta você fazer nenhum sinal com seu veículo, achando que o animal vai sair daquele lugar. É realmente esperar o ritmo dele, esperar que ele saia ou, se tiver condições, desviar de forma segura. Mas isso é quando você avista um animal, né? Quando você está passando por uma via muito escura e você não conhece o que tem ao redor ali naquela cidade, naquela área,
é interessante estar sempre atento às laterais da via e com a velocidade reduzida ao máximo que puder, né? E ainda podemos citar excesso de vegetação que a gente encontra, principalmente nas rodovias, onde você acaba não tendo o espaço do acostamento, né? Que até existe esse espaço, mas está comprometido pelo excesso de vegetação, como você está observando aqui nessa figura. A limpeza constante, né, que devia ser realizada e muitas vezes não é, pelas prefeituras desses municípios, e ainda podemos encontrar, né, podemos nos deparar com alguns acidentes que podem deixar óleos na pista, que tenha também a poça d'água, ou que até mesmo para limpar aquele produto que foi derramado, o pessoal coloque algum tipo de serragem ou de areia e acabe também diminuindo esse atrito que o pneu precisa ter com a pista para poder parar diante de uma frenagem. Nesse último slide sobre as condições adversas de vias, vamos deixar aqui para vocês relembrarem algumas medidas defensivas para se tomar, né, diante de uma situação como essas. Então, dirigir no mínimo com a velocidade compatível da via, né, claro, se essa via permitir, diminuir a velocidade sempre com antecedência, então volta para o requisito de você ter a previsão, né, um dos elementos da direção defensiva, reduzir a marcha antes de fazer a entrada nas curvas, antes de iniciar o movimento, de fazer uma curva, começar a curva sempre fazendo movimentos suaves e contínuos com o volante e acelerar gradativamente quando você já estiver ali na metade para o final da curva. Jamais tentar fazer uma curva com a mesma velocidade que você vinha. É claro que uma curva como essa que vocês estão vendo aí na foto, né, cuidados e mais cuidados redobrados, mas em qualquer tipo de curva você já precisa tomar essas atitudes defensivas. E assim, observar a sinalização, né, que provavelmente a sinalização daquela via já está mostrando isso aí. Caso ela não mostre, mais perigo ainda, porque da mesma forma que não tem essa sinalização para você, não vai ter para os outros motoristas. Então, de repente, você até toma uma atitude defensiva, mas outros motoristas que vão no mesmo sentido ou em sentido contrário, eles podem ali estar desobedecendo essas regras máximas de direção defensiva. Agora vamos dar uma paradinha para você descansar um pouquinho e quando vocês voltarem, assistam aí os vídeos que trazem os exemplos sobre esse conteúdo que a gente acabou de tratar para consolidar um pouco mais as informações.